Nós estamos quase chegando no final do livro de Filipenses. Entramos no capítulo 4, tratamos de duas mulheres que tinham colaborado com Paulo no ministério, que estavam tendo uma certa dificuldade. Então Paulo pede para que um amigo deles possa ajudar elas a pensarem concordemente. E semana passada nós trabalhamos em cima de uma estratégia de Paulo, de uma dica de Paulo, de uma orientação de Paulo, de um aconselhamento, de uma advertência de Paulo a respeito de como a gente deve tratar então com a ansiedade, né? Naquela época, a ansiedade é o mal do nosso século. Mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, os supermercados tinham somente, no máximo, 3 mil, 5 mil itens à venda no supermercado. Hoje tem mais de 50 mil itens. Então nós temos uma pressão consumista e temos que pensar, temos que escolher, e a velocidade das informações aumentam a cada dia. Então nós sabemos exatamente no mesmo tempo que está acontecendo no outro lado do mundo, e isso vai ocupando nossa mente. E o mundo, além de que Jesus falou que jaz no maligno, mas o mundo não caminha por caminhos bons, né? Nós temos muita evolução da tecnologia que tem ajudado a humanidade, mas o próprio Jesus falou que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, principalmente quanto à questão da chamada paz. Então Paulo dá algumas orientações, né? Ele deu até um diagrama para nós, que quando surgir a ansiedade, você leve a Deus, adorando a Ele, suplicando, em gratidão, e aí você terá a paz de Deus se você tiver esse socorro de Deus, né? For até Deus em súplica, em oração, adorando Ele por aquilo que Ele é. Então a paz de Deus vai proteger o seu coração de tomar uma atitude de ficar correndo para lá e para cá. Então você evitará essa preocupação, esse desperdício de tempo, desperdício de energia. Então você vai ficar seguro aí. Mas se você continuar no processo, se você focar naquilo que é verdadeiro, aquilo que é realmente de Deus, pensar só nas coisas excelentes e amáveis, e você praticar isso, você desenvolver essa disciplina, então não somente você tem a paz de Deus, mas Deus, o Deus da paz, estará com você. Consequentemente, então, Paulo fala que com isso a nossa vida vai ter uma certa moderação, um certo equilíbrio. Então a gente não fica nem altos nem baixos, a gente vive num certo sentido equilibrado. E esse é o objetivo de Paulo. Ele fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Nem extremos de um lado direito nem esquerdo, nem para cima nem para baixo, mas essa ideia de uma vida equilibrada. E no mundo que nós vivemos, o que mais nós sofremos é essa questão da ansiedade. Não sei qual é a opinião de vocês, mas eu creio que talvez a maioria das pessoas sofram com ansiedade com referência à privação, né? Privação principalmente de bens materiais, de recursos, no presente e no futuro. Talvez você não tenha nada e você fica preocupado: eu vou precisar para hoje e ainda para o futuro, e que vai ser? Ou talvez você está preocupado: eu tenho, mas será que eu vou ter no futuro? Será que eu vou perder? Então isso tem destruído pessoas, destruído dias, tornado dias difíceis, por causa dessa preocupação com a vida, com o sustento pessoal, com os recursos materiais que a gente vai viver, né? Estou olhando agora para o Tiago aqui, todo ano, de ano em ano, né? Todo ano ele gambateia o ano todo aí treinando e tal, e no final do ano tem novamente o encontro para ver se vai ser renovado o contrato. A gente olha para eles: que eu gostaria de estar jogando na quadra lá, todo mundo batendo palma para mim, mas é uma luta. Ele tem que trabalhar, ele tem que se virar com isso, ele tem que administrar isso, né? Então todos os esportistas, alguns têm uma proporção diferente, né? Que nem vamos falar da segunda-feira fatídica aí, né? Os jogadores brasileiros, né? As pessoas que chegam a ser campeões, como o futuro deles vai ser diferente? E agora, o que vai ser deles? Né? Como que vai ser essa carreira? O que tem pela frente? Então, a privação a privação material é uma das coisas que mais tira o sossego
de todas as pessoas. Isso não é diferente, não somente com a pessoa de Paulo, mas com os filipenses daquela época. Muitas vezes existia uma violência tão grande que pessoas vinham e saqueavam, tiravam tudo que você tinha, espalhava a sua família e o tornava como escravo. Então a história da humanidade está repleta de situações que colocaram pessoas em desespero. O que vai ser daqui a pouco e o que vai ser de amanhã? E com Paulo não era diferente. Na época de Paulo, 300 anos antes do próprio Jesus, pessoas tentando entender esses ciclos da humanidade, esses abalos que a humanidade sofre, que o homem sofre. Então, algumas pessoas tentaram organizar alguns pensamentos e deram umas dicas, então, para a humanidade, instruíram a humanidade, as pessoas daquela época, em como a gente pode evoluir para uma situação em que esses abalos que acontecem na nossa vida não sejam tão destrutivos. Nós temos o próprio budismo, que é bem semelhante àquilo que a gente vai falar um pouquinho hoje, do que a sociedade de Paulo, a sociedade de Jesus, foi influenciada. Uma das coisas que existia na época, duas filosofias, principalmente gregas, e Paulo vai conversar com eles lá na época que ele esteve em Atenas, ele fez um discurso lá em Atenas, tinha o pessoal do epicurismo. Um pessoal que tinha uma mente assim, por causa de Epicuro, desenvolveu essas ideias de que, olha, a vida é ruim, está difícil, nós não temos controle nenhum sobre a vida, então liberou geral, avacalha com a sua vida, aproveita, dá vazão a ela, porque nós nascemos, vivemos e morreremos. Então bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Não importa. Então não fica tentando organizar a sua vida que você não tem controle. Dá uma olhada. Quantas pessoas tentaram organizar e viver bem? Olha o que aconteceu com elas. Ou morreram cedo, ou tiveram uma doença. E isso não é a realidade dos nossos dias. Né? Pessoas que tentam organizar a sua vida e viver de tal forma, aguardando o dia certo para algumas coisas, e não deu nada certo do planejamento que elas tinham. Por outro lado, existiam os estoicos, por um camarada chamado Zenon, que ele desenvolveu a ideia de que, para a gente encarar de frente e nos darmos bem com essa vida, então nós temos que criar um domínio pessoal, desenvolver uma força pessoal que tenha controle total sobre nós. E dessa palavra que eles usavam muito, a palavra autarqueia, né? A autarqueia, que veio a palavra autarquia, que é a ideia de governo absoluto, eles influenciaram toda a sociedade da época para que essas pessoas vivessem de tal forma, procurassem ser autossuficientes e, com isso, não fossem abalados pelas coisas que acontecem no dia a dia, que o próprio Jesus falou. Não andeis ansiosos, né? Pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus não romantizou a trajetória da humanidade depois do pecado. Ele falou que basta cada dia o seu próprio mal. Então, como enfrentar esses dias? E esses históricos desenvolveram, então, e ensinavam e influenciavam toda a sociedade da época, e a sociedade foi mais absorvida por esses ensinos, e muitas pessoas, até tendo as suas religiões, o próprio Paulo, antes da conversão, ele absorveu muito disso. A ideia de você buscar uma autossuficiência, um governo, um controle pessoal, e aí então você não se abalaria com os embates da vida. O budismo traz um pouquinho dessa ideia, né? Você não pode nem ser não pode se alegrar tanto e não pode se entristecer tanto. Então você tem que ter um equilíbrio mínimo. Você pode só um pouquinho, porque se você se alegrar tanto num dia com uma bênção, no outro dia, se você perder a bênção, você vai se frustrar tanto. Então você não pode ficar toda hora sendo esticado de um lado para o outro. Então, não se abata. A vida é assim mesmo, tudo bem, tem que aceitar. Então a ideia é sempre da aceitação, e você tem que ter uma resiliência muito forte aí. Então você vai desenvolver essa autarqueia, essa autossuficiência, e aí então você estará satisfeito com essa vida. Olha só o que os estoicos falavam. Ponto 2 aqui. O que é autarqueia? Essa palavra que Paulo vai usar no texto de hoje. É uma situação espiritual em que o homem era absoluta e inteiramente independente de tudo e de todos. Então, a pessoa tem que desenvolver um estilo de vida que ela não dependia de ninguém. De nada.
Ela não estaria, a vida dela não estaria sujeito nem a pessoas e nem a coisas, nem a ter ou companhias. Então, para ela, para você não ser estabilizado, ser controlado, ser moderado, as pessoas conhecerem você como uma pessoa equilibrada, você não poderia depender de ninguém, você tinha que ser autossuficiente. É um estado em que o homem aprendia por si mesmo a não necessitar de nada nem de ninguém. Você percebe que isso, você vê muitas vezes isso? E até muitas vezes a gente pensa desse jeito. Eu não quero depender de ninguém. E até lá no nosso prédio, de vez em quando eu vejo umas velhinhas lá, que sabe aquela curcundinha assim, bem curvadinha e tal, e eu me ofereço para ajudar ela no lixo. É uma influência disso aqui. É meu lixo. Eu não preciso depender de ninguém. Se vê essa cultura de ninguém se intrometer, ninguém se envolver, e então eu não dependo de ninguém, é minha vida, minha responsabilidade, é uma coisa que soa muito bonito. E isso aqui foi muito aceito. E a gente absorve isso também. Não está totalmente errado, mas tem alguns perigos aqui que a gente vai ver. A ideia é para você ser autossuficiente, autossustentado, estar satisfeito, desenvolver um contentamento sem ser abalado, é você eliminar todo tipo de desejo. Porque o próprio Freud fala que todo o pecado, a frustração da humanidade, é que existe desejo e você não é suprido, você não consegue suprir todos os seus desejos. Então você entra em frustração, você entra em ansiedade, você desenvolve amargura. E se alguém está privando você desse desejo, ou você elimina essa pessoa. Então, para eles, para você não cometer problemas sérios, então você elimina, você não se frustra. Cristiane, acho que é o nome dela, Cristiane Gestoffen. Você lembra que ela com o namorado dela mandaram matar o pai dela? Os pais dela? Porque os pais dela estavam impedindo, não queriam que ela namorasse. Então ela tinha um desejo muito forte, descontrolado, e alguém que era os próprios pais dela estavam evitando, proibindo isso. Então, para ela, como esse desejo está descontrolado, ela vai lá e remove os obstáculos. O pai e a mãe. Então agora eu posso viver minha vida. Então a autarqueia, essa ideia dos estoicos é controle isso. Então tire de vocês todos os desejos, porque aí você fica autossuficiente, você fica uma pessoa moderada. É a ideia de eliminando todo sentimento e emoção do coração humano. É você desenvolver uma ideia que você remove todo sentimento. Então se você tem sabe aquele copinho de... Como que é? Aquele queijo macio que tem no Brasil? Requeijão, né? Que a gente tem lá em casa. Então você vai comprando o requeijão e vai guardando o copo de requeijão. E aquilo se torna uma coisa muito preciosa para você. E ele cai e quebra. Então o cara da autarquia, para ele desenvolver essa qualidade na vida dele, não tem importância. Mas daqui a pouco, no outro dia, é uma tacinha, bonitinha, caiu. Não tem importância. De repente é um telefone seu que caiu. Não tem importância. O seu carro que pegou fogo. Não tem importância. Então a ideia aqui desses camaradas, para você ter uma vida de autossuficiência equilibrada, é você começar com coisas pequenas e nunca dar importância a esses prejuízos que você vai estar tendo. Então você vai estar eliminando todo o sentimento, todo o apego e emoção que você tem pelas coisas ou pelas pessoas. Então você vai se tornando sempre satisfeito, você nunca é abalado. Terceiro, nada podia acontecer à pessoa ou alguma outra pessoa que não fosse da vontade de Deus. Então, é da vontade de Deus mesmo. Deus quer assim. A pessoa fez alguma coisa errada comigo. Não tem problema não, não tem importância. Deus quis assim. Então você não pode confrontar, você não pode exigir retorno, você não precisa nem conversar para ver uma reconciliação e até oferecer perdão. Simplesmente não tem importância. A vida é assim. Então é aquele fatalismo determinista ultra exagerado. Então, acabou. Não tem problema. Não tem importância. Para eles, a autarquia, para você chegar nesse nível de contentamento e autossuficiência, o amor era desarraigado da vida e estava proibida toda preocupação. Porque o amor, ele te atrai, te leva a você ficar pensando, né, sair
do planeta Terra e começar a viver nas nuvens, né? Lá em cima, e você se desliga daqui, você faz besteiras, tudo por causa do amor, mas de repente, quando há um problema, você vai lá embaixo. E tudo acaba. Então eles falam, tire o amor da sua vida. Elimine. Porque aí você vai ficar centralizado. Eles faziam do coração um deserto e chamavam a isto de paz. Talvez está passando na sua cabeça alguém que você conhece, que sem ela mesmo saber, ela organizou a vida dela, e você percebe que talvez a vida dela é parecida com isso. É uma pessoa que não se envolve emocionalmente com ninguém. Ela não depende de ninguém, ela é autossuficiente, ela não se abala. Então, ela se coloca até num pedestal, eu sou superior, estou acima dessas coisinhas da vida. É uma forma da pessoa viver essa autossuficiência e mostrar satisfação e contentamento e não sofrer esses embates que a história da nossa vida, da nossa trajetória de vida acontece. Então você fala, puxa, essa pessoa não se abala. E quando você olha muitas vezes uma pessoa assim, você começa a admirar. Puxa, como consegue? É algo admirável. Então, muitas das pessoas que seguiam à risca essas orientações se tornavam pessoas admiráveis. Será que é isso que Paulo quer nos ensinar? Ele aprendeu isso, ele vivia isso. E ele juntou essas ideias juntamente com o legalismo judaico. Imagine então o que acontece. Eu com a lei, eu sou cumpridor da lei, eu tenho uma descendência, eu posso, então eu consigo, Deus vai ter que me aceitar. Você vê um Paulo frio, sem emoções, irado, simplesmente para remover aquelas pessoas que estavam começando a aceitar a Cristo. Só que Paulo se converteu, ele conheceu a Cristo. E dia a dia, nesse relacionamento, ele conheceu uma nova verdade a respeito de quem é o homem, quem ele é, quem é Cristo e como nós devemos viver bem essa vida, apesar das dificuldades. E Paulo, no capítulo 4, versículo 10, ele escreve o seguinte: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Se Paulo era um estoico, e ainda mais judeu, ele, ao escrever essas palavras, demonstra que houve uma mudança radical na sua vida. Ele, sendo apóstolo, chamado por Cristo, tendo implantado 500 igrejas, feito viagens missionárias, ele fala o seguinte: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. O que ele demonstra aqui? Que ele dependia de outras pessoas, que ele precisava das outras pessoas, que o contentamento dele estava aqui no Senhor, porque pessoas se envolviam com ele, no sentido assim de sustentar a vida dele, do ministério dele. Uma pessoa, um estoico, de maneira nenhuma falaria isso e ainda aceitaria que alguém se preocupasse e se sustentasse ele. Paulo aqui, de forma humilde, ele fala: eu me alegro tanto no Senhor, que por vocês terem voltado renovado, a preocupação de vocês estar sustentado. Os filipenses várias vezes tinham sustentado Paulo, principalmente quando Paulo estava mais perto da região lá da Macedônia. Paulo ficou quase 3 anos em Cesareia e eles não conseguiram sustentar Paulo. Por quê? Não tinha depósito automático bancário. Para fazer uma viagem da Macedônia até Jerusalém era quase que impossível, era difícil alguém levar essa oferta. Era muito perigoso, era muito caro. A oferta que eles levantariam na hora que entregar, eles gastariam o dobro na viagem. Só que Paulo está em Roma, 1000 quilômetros de Filipos. E eles encarregaram o irmão pobre não, enfermo, que durante a viagem fica enfermo, quase morre, para entregar essa oferta para Paulo. Eles estavam preocupados. Paulo, ele
pediu para ser julgado por César, então ele pode ficar numa prisão muito ruim ou pode alugar uma casa. Se ele ficar nessa prisão, em pouco tempo ele vai morrer. Então Paulo preferiu alugar a casa, mas ele não tem mais recursos, ele não tem como trabalhar, então ele precisa ser sustentado por outras pessoas. E essa igreja aqui, que não era rica, se envolve com Paulo. Então Paulo, o principal motivo dessa carta está nesse versículo aqui. Paulo escreve essa carta para agradecer essa igreja por terem renovado a ajuda financeira, o sustento que eles mantinham sempre com Paulo. Paulo, quando chegou em Corinto, uma cidade grande, portuária, ele evangelizava as pessoas tinham muita dificuldade com ele. Em pouco tempo ele desanimou, não tinha sustento, estava sozinho, e ele quis ir embora de Corinto. Aí Jesus chega para ele em visão e fala para ele: Paulo, permaneça aí em Corinto, porque eu tenho muitas pessoas aí. E Paulo permaneceu. Agora, como se sustentar? Porque aquela própria igreja iniciante ali, estava dentro da própria igreja, tinham dificuldade com Paulo. E pessoas de fora inventando muitas histórias, querendo dizer que Paulo só está querendo ser sustentado, não queria trabalhar e tal. Então Paulo, nessa hora, com esses problemas aí, primeiro ele queria sair, mas Jesus falou: fica aí. Então Paulo foi procurar alguma coisa que ele pudesse sustentar, pudesse comer. Ele encontra Priscila e Áquila, que eram fazedores de tenda, construíam, fabricavam barracas assim. E ele chega lá sem nenhum instrumento, ele pede ajuda, pede emprego, né, ele pudesse fazer algum bico, algum baito ali, e eles empregam Paulo, então Paulo continua ali com eles são cristãos, então Paulo consegue se manter e exercer o seu ministério ali em Corinto por causa da ajuda desses irmãos. Se Paulo era estoico, ele nunca ia procurar isso. Aqui ele se colocou debaixo da ajuda de outras pessoas, ele como apóstolo. Não. Vai com humildade. Daí, uma coisa que acontece, quando a igreja vai crescendo e tinha condições de sustentar Paulo, mesmo assim o caráter desses crentes lá de Corinto era tão ruim, que Paulo, quando eles tiveram condição de sustentar, Paulo não quis ser sustentado. Ele preferiu comunicar às outras igrejas e aceitar o sustento de outras igrejas que daí da Macedônia vieram sustentar o Paulo, e aí ele não aceita o sustento por causa de não criarem problemas. Então, nesse caso aí, quando Paulo não aceita, depois de um tempo, não é porque ele era estoico, mas era uma estratégia para que depois que eles acusaram Paulo de várias coisas, eles não tivessem argumentos. Então, na hora que eles criaram caso com Paulo, Paulo, ó, nem sustento eu exigi de vocês. Outras igrejas se envolveram com o meu ministério, porque vocês tinham problema comigo e com o reino de Deus. Então Paulo demonstra aqui que ele é uma pessoa humilde, que se alegrava no Senhor, e ele agradece pela comunhão. Então a primeira dica de Paulo aqui para a gente enfrentar, estar contente na privação, é ter esse espírito de agradecimento com pessoas que têm parceria conosco, que se envolvem com a gente, que têm comunhão com a gente. E ele fala assim, que sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Quando Paulo está em Cesareia, eles não conseguiram ajudar, então agora que estão mais perto, 1000 quilômetros, enviaram um irmão para ajudar Paulo. Então a primeira forma da gente manter, o que Paulo fala para a gente manter um contentamento, primeiro, é alegrar-se no Senhor, reconhecer que Deus está sob controle de todas as coisas, e manter esse espírito de agradecimento por pessoas que são nossos parceiros. Segunda dica de Paulo, ele fala que é necessário a gente aprender um segredo. Veja o que ele escreve. Não digo isso por estar necessitado. Isto é, eu agradeço por vocês, mas não estou agradecendo porque eu estou querendo mais. Pois aprendi a ficar satisfeito, a palavra autarquia aqui, com o que tenho. Aprendi a ficar autossuficiente com o que tenho. Aprendi o jeito de ficar em contentamento com o que tenho. Aqui parece que é a mesma coisa dos históricos, que era a ideia de buscar ser autossuficiente para buscar contentamento da vida e não sofrer essas mudanças que a vida traz. E aí Paulo fala assim, eu sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Parece que é igual aos estoicos, não é?
Eu aprendi. Estou tranquilo. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Não me abalam. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De estômago cheio ou vazio. Com pouco ou muito. Parece que era isso que os estoicos estão falando. Então Paulo fala, o contentamento eu tenho. Porque eu aprendi. É algo que ele não é dele, isso não existe nele. Ao longo do tempo ele se tornou um iniciante e agora pela vida ele passou a ser um praticante e ele é experimentado nessa tarefa de viver a vida de forma contente, satisfeito, mesmo tendo muito ou pouco, de estômago cheio ou vazio. E Paulo fala aqui que ele aprendeu o segredo para ter esse contentamento. Será que esse segredo é igual aos estoicos? No próximo versículo, é o versículo mais mal entendido que a gente encontra na Bíblia. É o versículo que tantas pessoas usam errado, esse versículo, porque não entendem o contexto. E esse versículo mostra para nós qual que era esse segredo de Paulo. Por que ele conseguia, em meios de fartura, de ser considerado um nobre, de ser tratado como um grande proprietário de uma grande fazenda e de riquezas, e alguém tratá-lo assim com muita honra e ofertar aquele banquete, ou de repente não ter nada para comer. Várias vezes Paulo fala relatos de naufrágio, de frio, de fome, de nudez. Em momentos que, lá em Malta, principalmente numa ilha assim, de bárbaros, ele é tratado assim, com muita alegria por aqueles camponeses. E Paulo fala que o segredo então de viver contente é esse versículo aqui, que muita gente entende errado. Esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. São várias traduções. É um dos versículos mais, assim, se você quer encorajar alguém que está passando dificuldade, olha, Filipenses 4,13 para você. Ó, tem uma palavra profética para você. Filipenses 4,13. E alguns pensam assim que eu posso fazer tudo. Tudo que eu quiser, tudo que der na minha telha, tudo que meu coração quiser, eu posso. Porque Jesus me fortalece. Então, está liberado. Jesus me fortalece. Eu estou numa situação ruim, eu creio nessa palavra aqui, e Jesus me vai fortalecer, eu vou sair da situação ruim, porque eu posso, todas as coisas me fortalecem. É só eu mentalizar, é só eu crer com o meu coração que essas coisas vão surgir e vão aparecer diante de mim, assim, de forma miraculosa, porque eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. Não é isso que o texto está falando. O versículo 13 está ligado ao 12. Veja lá aqui no 12, que fala, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas daquele que fortalece? Eu posso viver contente com pouco ou com muito. Eu posso viver contente de barriga cheia ou vazia. Na riqueza e na pobreza. Eu vou continuar vivendo contente. Esse poder, como os estoicos falavam, esse poder você tem que desenvolver dentro de você. Paulo fala assim, esse poder eu não tenho. Eu aprendi ao longo da minha vida depender de Cristo e Ele me fortalece. Ninguém tem o poder e a capacidade para enfrentar as tribulações da vida com contentamento. Mas a boa notícia é que nós podemos, se houver dependência, se houver entrega. O próprio apóstolo Pedro fala assim, não andeis ansiosos, lancem sobre Jesus o vosso fardo, entrega para Ele. Então daí alguém vai ver esse nosso equilíbrio, essa nossa maturidade, essa nossa satisfação, essa nossa alegria, vai falar assim, tem alguma coisa muito potente, você é o cara, você tem um poder fantástico aí dentro de você. Aí Paulo fala, não tenho. Eu sou fortalecido. Os estoicos, eles tinham que desenvolver e chegar a ser o cara. Paulo fala, eu não sou o cara. Eu consigo viver contente na fartura, na tristeza, na perda, ou também no momento tranquilo, mas porque tem alguém que me fortalece. Alguém que me sustenta. Agora, Paulo está falando aqui que ele não sentia esses abalos? Não.
Várias cartas dele, Paulo fala o quanto ele ficava abalado com as situações adversas. Mas, no momento de abalado, ele experimentava contentamento, paz, a presença de Deus. E não tomava nenhuma decisão que prejudicaria a glória de Cristo. Então ele evitava, não é que ele evitava, porque isso era resultado. Ele não murmurava contra Deus, ele não reclamava contra Deus, e ele acabava glorificando a Deus. Ele olhava a situação e ele falava: esse pessoal é incrédulo, não crê na tua palavra, mas Senhor, eu vou continuar pregando. Eu quero glorificar o teu nome. E ele fazia isso com alegria. Não que ele tinha um poder especial nele. Paulo fala lá em Romanos 7, ele fala: miserável homem que sou. Existe um poder, sim, dentro de mim, que é um poder que quer fazer tudo contrário a Deus. Isso Paulo admite. Eu tenho um poder, uma regra, uma lei dentro do meu coração, que as coisas que eu quero fazer para Deus, eu não consigo. Ele fala: eu sou um miserável homem. Mas nesses momentos, nesse reconhecimento da sua situação, vivendo esses momentos de extremos, de estresse, ele buscava o poder que vinha do Senhor e o Senhor o fortalecia, e com isso ele conseguia viver nessas situações. Não, tem pessoas que buscam ser pobres porque acham que a pobreza em si traz algum mérito. Paulo fala: a pobreza em si não traz mérito nenhum. Mas quando você estiver pobre, e naquela situação, se você buscar o Senhor, se você for fortalecido com o Senhor, você vai ter uma experiência gratificante. Mas não busque a pobreza. Também não espere que na riqueza você terá contentamento. A riqueza é boa. Você pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus para beneficiar tantas pessoas. Mas se você busca contentamento nas riquezas, você vai se frustrar. Agora, se você buscar o Senhor e fazer com que o Senhor te use com os seus bens, você vai descobrir um contentamento que jamais experimentou na sua vida. Vou fazer uma comparação só para a gente. Hoje a mensagem é meio complicada. Eu sei que até eu estou tendo dificuldade de explicar algumas coisas para vocês, mas talvez esse gráfico aqui ajude a nós entendermos a diferença entre os estoicos e Paulo. Os estoicos falaram que esse poder, essa autossatisfação, esse contentamento era um ato da vontade própria. Você tinha que ter uma vontade e trabalhar em função disso. Paulo fala assim: eu não consigo. Eu preciso ser fortalecido. Então Paulo reconhecia a sua pobreza e buscava ajuda. Para os estoicos, essa autossuficiência, esse contentamento era uma realização humana. Você chegou lá. Para Paulo, era um dom divino. Era uma graça que Deus dava, que independente da situação, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isto é, porque Deus me fortalece. É um dom divino, é algo que Deus deu gratuitamente para ele. Para os estoicos, o contentamento, a autossuficiência, era autossuficiente. Partia de mim, era o meu esforço. Então, havia uma comparação, nunca ninguém estava no mesmo nível, um estava mais, outro estava menos. E aí, as pessoas, de repente, perto de outras pessoas, ficavam sentindo-se oprimidas, porque ele tem, eu não tenho ainda. E os que já tinham, você não tem o que eu tenho, você não chegou lá ainda. Então, por causa dessa autossuficiência, para Paulo, a suficiência vinha do alto. Ela é dada de forma gratuita, mediante a um pedido. O Elisandro, por um tempo atrás, pregou sobre o livro de Tiago. E Tiago, o irmão de Jesus, ele fala: tende por motivo de toda alegria passar por vários tipos de provações. Se você necessita de sabedoria, de entender como você deve reagir nesse momento, peça a Deus. Isto é, se você quer ser fortalecido para enfrentar tanto situações diferentes e não imaginadas, coisas que você nunca esperava acontecer na sua vida, se você não sabe como reagir nesse momento, peça a Deus a sabedoria. Vai lá. Seja fortalecido. E Deus te fortalece sem lhe jogar em rosto. Deus dá debalde.
né? Tem algumas versões na Bíblia que fala que Deus dá debalde. A primeira vez que eu vi uma versão assim, quando me converti e vi esse texto, Deus dá debalde, eu falei, nossa, é debalde assim, né? Não, é Deus dá muito. É o que Deus mais quer dar de graça. Ele não quer negociar com você. Você está numa situação que está difícil. E você quer glorificar a Deus. E você não quer errar em atitudes. Não é a ideia só de querer sair daquela situação. Mas é naquela situação você não quer errar. Você não quer tomar uma decisão que prejudique você e as pessoas que estão envolvidas com você. E você quer que aquela situação seja usada para glorificar a Deus. Então, se você vai e apresenta essa súplica, esse pedido para Deus, Ele vai dar sabedoria sem medida. Ele vai te fortalecer sem medida. Por isso que nós vemos o que Paulo fez no ministério dele. Ele fala, eu não tenho homem igual. Por quê? Ele fala, eu não sou forte, mas eu busquei a fonte da força. E eu recebi. E Ele me deu o debalde. Os estoicos, por causa dessa autossuficiência, eu consigo, eu vou lá, o que eles mais desenvolviam era orgulho e vanglória. E Paulo, em Filipenses, sabia que essa igreja estava afetada com esse pensamento. E ele fala, não haja partidarismo entre vocês, não haja vanglória entre vocês. Por quê? Porque se eu estou numa caminhada e já consegui mais controle sobre a minha vida, eu sou melhor que você. Então eu posso definir os valores e eu posso impor a minha opinião sobre você. Agora, se você e eu, nós dependemos da força do Senhor, nós dois vamos nos unir, e eu vou te amparar, ou ser amparado por você, nós dois vamos nos unir, e sempre buscar a glória do Senhor, porque o poder, a força vem dEle. Não haverá partidarismo. Então Paulo fala assim, ao contrário, quando eu busco poder no Senhor, eu vou sempre manter um espírito de humildade. A palavra humildade na Bíblia, está a ideia de alguém que abriu mão dos seus direitos. É como se decretasse falência. Deus, decretei falência, ó, tudo que está aqui é teu, o Senhor governa para mim e me ajuda. Eu posso até servir ao Senhor, cuidando das coisas que eram minhas, mas agora é do Senhor. Então me ajuda e me dê sabedoria para a gente tocar o barco. Os estoicos, por causa do pensamento deles, o que mais tinha era divisão e individualismo. Eu estou competindo com você. Então, se você não gosta, você é de lá. Se você gosta de mim, então vem aqui que a gente tem o nosso partidinho aqui. Já essa busca do poder de Deus, ela vai enfatizar sempre a unidade. Vamos viver em unidade, vamos estar fortalecendo uns aos outros. Não pelo poder que eu tenho, mas pelo poder que eu sou fortalecido. E vou buscar a fraternidade. Então, se eu estou sendo fortalecido pelo Senhor, e eu estou bem agora e alguém tem necessidade, eu vou lá ajudar. Eu vou compartilhar aquilo que não é meu, aquilo que eu não sou, aquilo que eu recebi de graça. Então aí eu me encaro, eu compreendo que eu sou simplesmente um instrumento que Deus está usando para ajudar outras pessoas em momentos difíceis. Os estoicos, eles fracassaram. As pessoas que seguem esse pensamento fracassam. Porque é desumano. Você tornar o seu coração um deserto, porque aí você vai sentir paz. Você abrir mão de tudo aquilo que é mais nobre, que é o amor, relacionamentos, afetividade. E com isso vem as encrencas. Vem as raspadas aí. Mas há reconciliação, há o perdão. Então os estoicos, com a sua forma de chegarem a ter contentamento, eles anulam as coisas mais gostosas e mais nobres da vida. Já o cristianismo, ele triunfa, porque ele é divino. O cristianismo não cancela as dificuldades na vida. O cristianismo faz com que o homem desfrute dos maiores prazeres que Deus criou para o homem. Sexo, comida, lazer. Deus que criou isso. Só que no cristianismo, Deus propicia todos os recursos da forma correta para que isso seja profundamente realizado. Mas o hedonismo fala, não, faça de outro jeito. E aí nos leva à frustração. Alguma pergunta sobre essa comparação?
Veja que as ideias dos estoicos parece que é uma proposta até nobre. Parece que é alguma coisa legal. Eu consigo, eu não dependo de Deus. Eu consigo, Deus vai depender de mim. Mas Paulo fala assim, Deus não depende de mim, eu preciso dele. O próprio Jesus ele alertou os discípulos, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu não sei se era uma proibição, ou era uma afirmação de que os discípulos nunca conseguiriam fazer nada se não estivessem ligados em Jesus. Dá uma olhada no que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. Estamos certos disso tudo, por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Jesus Cristo. Então as convicções de Paulo, ele tinha essas convicções tão fortes, porque ele tinha essa confiança em Deus. Não é porque ele era um grande homem estudado, que elaborou grandes filosofias. Não, essa confiança que ele tinha, ele comunicava, da salvação, da ressurreição e de tudo mais, era por causa da confiança que ele tinha em Deus. E essa dependência de que Deus o fortalecia. E ele fala, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Então Paulo afirma, olha, eu vivo a vida contente e eu faço o que eu faço, não porque eu sou alguma coisa. E em vários lugares ele fala assim, nós somos as pessoas mais rejeitadas. E o próprio Paulo dá uma lista de situações em que ele foi rejeitado, ele não tinha nenhuma qualidade. Os próprios apóstolos de Jesus, nenhum deles poderia ser contratado por uma empresa que teria um grande empreendimento. Nenhuma empresa, ao selecionar aqueles 12 homens, aqueles 11 homens, os escolheria para esse grande empreendimento mundial. Agora eles foram fortalecidos por Deus e realizaram o que realizaram. Então Paulo afirma que nossa capacitação vem de Deus. Então se ela vem de Deus, eu posso estar contente em toda e qualquer situação. Algumas vezes até nós como crentes, a gente desenvolve uma ideia de que quando você tem uma fraqueza, tem um problema, você tem que esconder e mostrar-se forte. Porque se alguém descobrir, vão tirar toda a minha credibilidade, o meu status. Então eu vou lutar o quanto que eu posso aqui. Isso é desumano. Não caia nessa armadilha. Não faça isso. Você vai estar destruindo a você mesmo. Busque socorro na fraternidade. Busque, juntos como irmãos, buscamos o poder de Deus para nos socorrer. Essa é a razão de existir da igreja. Nós somos objetos da graça de Deus. Nenhum de nós merece mais ou menos da graça. Nenhum de nós mereceu pouca graça porque tinha uma vida legal. Então eu mereci pouca graça, então olha, eu sou o cara. Quando a gente entende isso, a gente não se divide, a gente só quer ajudar, só quer cooperar. A gente vai lutar de tudo para a unidade do corpo de Cristo. E vamos buscar compreensão em graça com as pessoas. Olha só que Eclesiastes, esse versículo é muito interessante. E o Tiago, acho que ele lembra bastante esse versículo aqui. Eclesiastes 5, versículo 19. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. A própria Bíblia fala que, parece que o cristianismo desenvolveu essa ideia de que bens materiais é pecado. O amor aos bens materiais é pecado. Mas muitas vezes, chega nesses homeless e tira algum objetinho, uma pilha usada deles. Vê o que ele vai fazer com você. Por quê? Ao longo do tempo, alguns deles desenvolveram todo o seu amor àquele objetinho ali. Então, o amor às coisas materiais pode se transformar em pecado. Mas ter as coisas não é. E ele fala assim, também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para poder aproveitar. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvidas, presentes de Deus. Não é simplesmente para a gente comer, comprar roupa, fazer o quê? Eu tenho um trabalho, eu ganho mais ou menos, ou eu não posso tentar estudar para ter um trabalho melhor, para ganhar um pouquinho mais, porque talvez pode soar como ambição. Não. Deus está falando que isso é presente de Deus, então lute para ter isso.
Agora, se você está lutando para ser melhor que as outras pessoas, e por causa que você tem amor, então quando eu tiver, eu vou ser satisfeito, eu vou ser aquele cara, então avalie o seu coração. Em resumo, sabe o que esse versículo está falando? Ele está falando que muitas pessoas recebem tanto de Deus, tem tanto, mas não tem a graça que Deus dá para você curtir as coisas. Somente uma pessoa que tem o temor do Senhor, que é fortalecido pelo Senhor, consegue curtir os bens materiais, a vida material. Não adianta você ter o mundo aos seus pés, ter tudo como sua posse, se você não tiver esse dom que Deus dá, que o capacita a curtir, glorificar e honrar a Deus com tudo aquilo que você tem, você sempre será uma pessoa infeliz. Você não vai conseguir curtir. Por isso que vários lugares de Eclesiastes está falando que essas pessoas que têm tanto, muitas vezes, os empregados curtem mais que a própria pessoa que tem. Outras pessoas acabam usufruindo e se alegrando com aquilo que a pessoa trabalha e não consegue se alegrar. Então eu vou vender, vou acabar com a minha riqueza. Não. Chegue para Deus. Entregue o seu coração a Deus. Confia totalmente nele. Confia plenamente nele. Peça essa graça que somente Ele dá para a gente curtir a vida. É aquilo que Paulo tem. Quando ele estava pobre, ele não buscava a pobreza, mas quando ele estava, estou satisfeito, estou contente. E quando estava honrado com muita, também estava contente. Então ele conseguia usufruir de todos os momentos. Não estava preocupado do que ia ter amanhã, ou do que não ia ter amanhã, ou se ia perder aquilo que ele tinha alcançado. Tudo é do Senhor, tudo provém dele. E eu tenho alegria para curtir isso. E usufruir. É complicado isso, não é fácil. Talvez esse gráfico aqui com o planeta Terra, a gente possa entender um pouquinho isso. A parte de baixo aqui. Nós vemos as pessoas sendo incentivadas, todo o mercado, toda a economia, todo o sistema social é voltado para você ser apaixonado pelas coisas daqui. Porque eles têm que ganhar dinheiro, têm que movimentar, têm que agitar. Então faz com que as pessoas vivam extremamente apaixonadas com aqui e agora e com as coisas que estão disponíveis. Você tem que ter isso, comprar aquilo, fazer isso, tal. Porque você tendo e comprando tudo isso, então você vai ser feliz. A pessoa faz, tem, compra e ainda não desfruta. Vem a insatisfação no presente e aí o medo do futuro. Quando a pessoa está apaixonada pelo presente. Mas quando a pessoa vive uma vida acima do sol, no temor do Senhor, que humildemente chegou lá, independente do que tem ou que não tem, Senhor, o Senhor é dono da minha vida. Eu quero viver somente para te adorar. Eu quero te servir. O Senhor é tudo na minha vida agora. Mais do que todas as coisas. Não significa que nessa hora que você fizer, você vai perder tudo. Ou de repente Deus vai tirar você da pobreza. Pode ser que continue a mesma coisa. Mas agora o seu coração vai estar em contentamento. Então, quando você se apaixona pelo futuro, por aquilo que nós vamos ser em Deus, aquilo que a gente vai ter, a realidade do futuro, que é mais real do que a realidade do presente. Quando eu vivo essa paixão pelo futuro, eu tenho um contentamento enorme com as coisas que eu tenho aqui. Não somente no presente, mas eu terei um contentamento no futuro. Uma coisa interessante na história da humanidade, tem uma época em que a igreja cristã ela se tornou muito forte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A igreja era muito séria, comprometida com Deus, comprometida com países que não sabiam nada de Deus, então eles mandavam missionários. Foi a época que a igreja mais enviou missionários para outros países.
Foi essa época que a igreja mostrava assim, os cristãos, eles pensavam só na vida que teriam com Cristo, na pátria celestial, na volta de Cristo. Ansiavam pela volta de Cristo. Pensavam lá no futuro. Pensando lá no futuro, sabe o que eles fizeram? Foi a época que mais construíram hospitais, mais construíram faculdades, escolas, orfanatos, e para cuidar de velhos, o que é? Asilos. É incrível isso. Quando a gente está apaixonado pelo presente, é para mim, para mim, para mim. E não toma de mim. Quando eu estou apaixonado pelo futuro, Deus, é tudo seu. É para lá que o Senhor quer? É para lá. Então, eu não fico preocupado. E quando eu sou generoso, eu não quero nem que ninguém saiba que sou eu. Porque minha paixão está lá no futuro. Então, de repente, se numa situação difícil, aconteceu uma dificuldade, eu estou pobre, Senhor, estou contigo, não abro. O Senhor está comigo. O Senhor prometeu lá em Salmo 23:1 que o Senhor é meu pastor, Ele nunca me faltará. Então, o Senhor está comigo. Então, eu não vou avaliar a minha comunhão com Deus pelo quanto eu tenho e quanto não tenho, ou as coisas que acontecem na minha vida. Você lembra lá de Jó? Muito bem. Família, bens, fortuna, amigos. Ficou doente. Os amigos aguentaram por um certo... Perdeu família, perdeu os filhos, perdeu tudo. As pessoas começaram a duvidar do relacionamento dele com Deus. A gente tem que ter essa... Primeiro, com a gente mesmo. A convicção. Meu relacionamento não depende de eu mostrar ou as pessoas perceberem aquilo que eu tenho ou não tenho, ou se eu tive uma dificuldade ou se eu tive uma perda. Meu relacionamento não deve ser mostrado para ninguém. E por outro lado, eu não devo avaliar as pessoas, a comunhão que elas têm com Deus, por isso também. Então eu devo controlar meu coração e minha mente a olhar para alguém, um cristão que está passando por uma dificuldade, falar, tem coisa debaixo escondida, tem uma história, deve estar com problema essa pessoa aí. Não devo avaliar. Agora, o que eu devo fazer? Irmão, mantenha o contentamento. Vem para cá, vamos junto nessa aí. Vamos enfrentar a situação. E aí eu colaboro, então, com o fortalecimento dessa pessoa. Talvez eu seja um instrumento que Deus vai usar para fortalecer as pessoas. E é o que aconteceu com Paulo aqui. Os filipenses foram usados por Deus, uma igreja pobre, para fortalecer e dar condições para Paulo para continuar o seu ministério. Por isso, no versículo 10 fala assim: outra vez me alegro no Senhor, porque é o Senhor que está fortalecendo vocês para me fortalecerem. Essa é a vida de fraternidade. Essas duas carinhas no fim aqui. Satisfação. É o que nós todos queremos. Buscamos. E a luta diária é nossa. O que nós aprendemos com Paulo hoje? Para passar de um lado para o outro. Primeiro, manter sempre a gratidão. É Deus que está usando instrumentos. É Deus que já tem feito tantas coisas na nossa vida. É a confiança na palavra de Deus, que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é dele, por ele, para ele e por meio dele. Ele é o que me sustenta, eu estou nas suas mãos, não serei abalado. Não serei abalado aqui tem relação com a vida eterna. Não está relacionado ao nosso status e às nossas condições aqui na terra. Muitas vezes nós seremos abalados aqui na terra, mas não desarraigados, não retirados das mãos do Senhor. Então, aprender. Talvez a primeira dificuldade pequena vai ser um aprendizado. Busque socorro, busque ajuda, desfrute do fortalecimento. E se prepare, vai vir uma mais difícil. Pode ser que venha uma mais difícil. Então aprenda e curta essa vida. Moisés, no Salmo 90, ele fala assim que para o homem viver 70 anos, vem depois disso o enfado, o cansaço. Então trazendo a ideia de que nós não devemos ter perspectivas assim... românticas sobre a vida. Oi, Dioné.
Tudo bem? Em terceiro lugar, depender exclusivamente do Senhor. Então, nós teremos satisfação nessa vida, com pouco, com muito, se desenvolvermos gratidão, se aprendermos, isto é, estarmos abertos para o aprendizado e se dependermos exclusivamente do Senhor. Qual foi a afirmação de Jó no final de toda aquela tempestade? Qual foi a afirmação de Jó? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A nossa vida é um aprendizado. E Deus quer ensinar muitas coisas para nós. Ele quer nos transformar, Ele quer nos moldar à semelhança de Cristo. Então, quando eu olho dificuldades, o que está acontecendo, tendo muito, tendo pouco, eu tenho que sempre estar atento. O que Deus está querendo me ensinar aqui? 3 amigos de Jó chegaram para Jó e falavam assim naquele sofrimento de Jó: Jó, você tem que estar pecando. Jó, Deus pune somente os pecadores. Jó, a história fala que os pecadores sofrem. Ideias assim radicais, ortodoxas, sem graça, sem misericórdia. Chegou um rapazinho novo, um amigo novo que Jó tinha, um jovem, Eliú. Mas ele chegou todo arrogante, esse era o problema dele. E ele chegou para Jó e falou assim: Jó, tem coisa que a gente não entende, a gente não consegue compreender. Mas uma coisa eu sei, Deus ensina. Se está acontecendo isso aí com você, não esperneie, não se defenda, não se preocupe com o seu status diante das pessoas. Abra o seu coração para aprender. Alguma coisa Deus vai te ensinar. E Paulo ele fala: eu aprendi, eu sei agora. Não foi algo que talvez os pensamentos de Paulo antes eram extremamente estoicos. Eu sou diferente. Se lembra que ele queria matar a igreja? Então a pessoa que queria criar divisão. E agora ele se mata pelos cristãos. Ele dá a vida pelos cristãos. Então ele aprendeu. Deus ensinou. Mas esse aprendizado ele não guardava para si. Ele passava para nós. A atitude de Paulo nada mais é as mesmas atitudes que Jesus passou para ele. Jesus foi assim. Sendo rico, viveu entre nós. Não tinha nada. Mas em nenhum momento, até com a oferta dos bens materiais, Satanás deu para ele: darei todos os impérios, se você prostrado me adorares. Isto é, não enfrente a cruz é sofrimento. Me adore simplesmente, eu vou dar tudo isso para você. Jesus Cristo falou: não, eu confio só no Pai. Como homem, ele renovou a sua confiança, demonstrou o quanto ele confiava no Pai, e aí ele foi sempre fortalecido. Foi difícil para Jesus. Ele chorou lágrimas de sangue, mas em nenhum momento ele murmurou contra o Pai. Entregou o seu espírito nas mãos do Pai. Ficou satisfeito com o trabalho da sua vida. E o trabalho da sua vida está aqui. Eu e você que fomos alcançados pela graça, fomos regenerados, fomos reconciliados com Deus, fomos justificados, fomos aceitos por Deus, recebemos o dom do Espírito Santo que agora nos sela e nos garante a vida eterna. E não somente isso, nós temos uns anos aqui de dificuldade para administrarmos aquilo que Deus dá para nós. Mas em breve nós estaremos para sempre com o Senhor, sem nenhum mal. Dá para ficar apaixonado pelo futuro? Apaixone-se pelo futuro. Viva no futuro. E viva contente no presente.